agora introduzir esse termo aqui, esse termo vai introduzir uma correção relativista na equação de Schrödinger. Se eu quisesse ter uma equação de Schrödinger corrigida relativisticamente, eu poderia fazer isso aqui, ó. Menos H é P2 sobre 2M, que é esse termo aqui, e colocar esse termo aqui, ó, menos 1/8. Esse C2 aqui também vai me dar um C4 mais um PX2, P2, C2 sobre 2C4 ao quadrado, e elevado ao quadrado. Isso aqui dá P4, C4 sobre M4, C8 elevado ao quadrado. Então vai ficar, o N vai ficar C2, C6 sobre C8. Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos 1/8 de P4 sobre M3C2, né? C6 no numerador, C8, M3C2, Então, a equação de Schrödinger, né, ela sai como limite baixamente relativista da equação de Pythagóras. Ela daria para nós isso aqui. P é menos H cortado ao quadrado sobre, por exemplo, Laplaciano ao P2. Esse P4 aqui, então, vai ficar menos, vai ficar mais, vai ficar menos 1/8. P2 é menos H cortado ao quadrado, Laplaciano. H cortado à quarta, Laplaciano ao quadrado. Laplaciano, sobre 8M3 C2. Isso aqui, Si, igual aqui. Então isso aqui seria a equação de Schrödinger com uma primeira correção relativista de momento à parte, né? Pensando que com um limite baixamente relativista eu já posso desprezar termos de momento a sexta, na verdade vai dar momento a oitava, porque ia dar aquilo lá que é momento a sexta, então eu já estou desprezando. Mas aí, de qualquer maneira, o que a gente está dizendo é que no limite fracamente relativista, quando menos relativista for a partícula, menor é esse termo, porque essa grandeza aqui cada vez menor, então as potências mais altas delas são desprezíveis, então eu ganharia a equação. Então a gente vê que a equação de Pythagóras, ela incorpora a equação de Schrödinger com um limite de baixa energia. Então esse campo aí, pergunta é, se eu quisesse agora escrever o elétron relativista por esse objeto, eu poderia pensar, vamos estudar então o átomo de hidrogênio relativista, onde a função de onda do elétron é o φ. E aí eu tenho que introduzir a interação eletromagnética nessa equação. Nós já sabemos, né, que a gente introduz, né, uma equação, uma interação eletromagnética. A gente usa aquela chamada prescrição, né, do acoplamento mínimo. Então, se nós pegássemos, né, a equação de Schrödinger, vamos pegar aqui, pegar a equação relativista. Então, aquilo que seria a equação relativista mais imediata para corrigir, né, a relação entre energia e momento. Então, nós estamos partindo por aí. É 2, né? É 2, é P2, C2, mais M2, C4. É a nossa equação que nós estamos usando. E aí, estou fazendo a correspondência. O L, então, é I H cortado ddt. É o L. Então, vai ficar menos H cortado ao quadrado D2 dt2. P2, né? Menos IH cortado gradiente. Então, vai ficar menos H cortado ao quadrado Laplaciano. C2 Laplaciano. Mais M2. Então, fazendo como sempre a gente está fazendo, vamos dividir essa equação toda por H cortado ao quadrado C2, vamos dividir toda por H cortado ao quadrado C2, passando para cá e passando para dando para nós isso aqui. 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano, mais MC sobre H cortado ao quadrado,
seria a equação livre, né, que poderia generalizaria a equação de Schrödinger, a relativística agora, porque a equação de Schrödinger, não lembra, a equação de Schrödinger é isso aqui, é igual a P2 sobre 2N. Então aí a gente vai colocar isso aqui é IH cortado DDT, isso aqui é menos IH cortado gradiente, a gente ganha a equação de Schrödinger. Só que agora na relatividade não tem mais essa relação. Tem essa relação. Aí eu faço o princípio da correspondência. É igual a IH cortado DDT, P igual a menos IH cortado gradiente. Então, essa equação aqui seria a versão relativística da equação de Schrödinger. Para esse campo fixo, está lá. Né? Bom, agora, como é que eu introduzo a interação eletromagnética? Então, nós estamos lembrados. O que a gente faz para introduzir a interação eletromagnética? Na mecânica, a gente sabe, o momento, né, P, tem no newtoniano, uma partícula, né, livre associada no campo eletromagnético, P menos EA ao quadrado, né, sobre 2M, interação eletromagnética, né? Então, a newtoniano, uma partícula, no campo eletromagnético externo, ficar. Então, a newtoniana, energia. Então, isso aqui é I, H cortado, DDT. Momento, menos I, H cortado, gradiente. Menos EA ao quadrado, sobre 2N, F. Então, a gente tem a newtoniana da partícula livre, é isso aqui. H igual a P2 sobre 2N. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o newtoniano, né? E, na verdade, essa equação eu estou colocando desse modo. Vou botar assim. E a cortada de P menos a F. Vou fazer isso aqui para o outro lado. Então, a gente está vendo que a descrição do acoplamento mínimo diz isso. IH cortado DDT. Eu, quando coloco a interação eletromagnética, IH cortado DDT, aí IH cortado DDT menos FI. E o momento, né, T, então isso menos I. H cortado gradiente. Nós, quando introduzimos a interação eletromagnética, a equação livre era isso aqui. H é igual a P2 sobre 2N. Agora a equação com a interação eletromagnética, o H fica H menos FI. E o P fica P menos EA. P menos I cortado gradiente, menos EA. Então, isso significa que, devido a essa equação toda por H cortado, a derivada temporal, interação eletromagnética, é o que a gente chama de prescrição do acoplamento mínimo, a derivada temporal, ela deve ser substituída por DDT menos E sobre IH cortado, dividido tudo por IH cortado. E sobre IH cortado. Então, 1 sobre I é menos I, então fica mais IE sobre H cortado. DDT mais I sobre H cortado. E o gradiente. Divide essa equação toda por menos IH cortado, menos IH cortado, menos IH cortado, sobre menos IH cortado. Então fica mais. Só que 1 sobre I é menos I, então fica menos IE sobre H cortado, gradiente menos IE sobre H cortado lá. Então, se nós quisermos, né, introduzir a interação eletromagnética nessa equação, basta fazer a prescrição do acoplamento mínimo. Essa equação vai ficar 1 sobre C2, D2 DT2, 1 sobre C, 1 sobre C2, né? Aí o D2 DT2, o DDT vai ficar DDT mais I sobre H cortado ao quadrado, você tem D2 DT2, né? Φ igual esse termo para cá, divergente do gradiente, né? Então, ela passeando do φ, senão vai ficar
Então a gente teria essa equação aí, tudo bem? A gente teria essa equação aí. Então essa seria a equação de Schrödinger, né? Vamos ver, relativística, a equação de onda relativística para o elétron. Se eu quisesse agora trabalhar o átomo de hidrogênio, só imaginar que o A é zero e a gente coloca aqui o φ potencial do átomo de hidrogênio, né? Z2, né? Menos Z2 sobre 4 epsilon 0 quando então eu teria agora a equação, faço o problema, faço a aproximação estacionária, né? DDT é menos I cortado DDT é igual tem lá. Poderia resolver o problema do átomo de hidrogênio. Então eu ganho uma equação. Agora, só que essa equação é derivada segunda temporal. Então o potencial ele vai aparecer, ó, o potencial do átomo de hidrogênio ele vai aparecer ao quadrado. Então, se a gente refizer o estudo do átomo de hidrogênio com essa equação, a gente tem esse termo, diferentemente da equação de Schrödinger, que é o potencial é H psi igual a IH cortado H menos H cortado ao quadrado mais o potencial. Então o potencial ele aparece em primeira potência, então ele é 1 sobre R. Essa equação, o potencial vai aparecer ao quadrado. Então essa equação ela dá o espectro de campo do átomo de hidrogênio. Então por isso se viu que o campo escalar, o campo de Klein-Gordon, ele não estava apto a descrever o elétron relativístico, porque o teste do átomo de hidrogênio falha. Calcula-se o espectro, a gente sabe as energias de ligação, já se conhece a série de Bauman, as séries de emissão, né, e absorção de fótons quantizados, e aí se sabe que a equação de Klein-Gordon para descrever o elétron no átomo de hidrogênio ela falha, o espectro é errado. Quem quiser ver os detalhes desse cálculo, está bem feito no livro do Georg Idrel ou no livro do Greiner. Então, o livro do Greiner é Mecânica Quântica Relativística. O livro do Greiner, de Mecânica Quântica Relativística, ele faz esse exemplo bastante detalhe. Ele mostra por que essa equação falha na distribuição do átomo de hidrogênio. E tem também o livro chamado livro de Mecânica Quântica Relativística, de dois autores, Georg também é relativística quanto mecânica. Lá no capítulo, não sei se é o capítulo 4 ou 5, ele descreve também, ele discute a questão do átomo de hidrogênio descrito pela equação de Klein-Gordon. E aí mostra também que tem essa falha. Então, se vê, a gente sabe, o elétron tem spin meio. Então o elétron pode ser descrito por um campo escalar, a gente está jogando fora e o spin, né? Ela dá errado, sobretudo por isso ela dá errado. Uma equação para spin é uma equação de primeira ordem, né? A gente vai ver na derivada, não em segunda ordem. As equações bosônicas são sempre com derivadas segundas, derivadas a potências quadráticas quartas. As equações fermiônicas são sempre de primeira ordem. Vai não. Você teve a opção, quando você for fazer a equação do Klein-Gordon, ter escrito E igual a raiz de P2. Isso. Você pode fazer a população linear no termo. Isso. Isso. A gente fez isso, Vitor, não sei se chegou atrasado. Aquela equação que dava justamente isso. Ela dava energia, IH cortada DDT, aí a gente teria T2 sobre 2N, né, que é a primeira aproximação, mas aí depois aparecia aqui o termo T4. Então a gente viu essa equação. A gente poderia, então eu poderia trabalhar com a equação, tirar essa equação do limite não relativístico e daí sim introduzir o acoplamento não mínimo. Eu estaria fazendo isso. Aí eu teria um problema porque eu também não teria o espectro, porque o espectro do átomo de hidrogênio, a gente sabe que, levando em conta só a primeira aproximação, só a interação do potencial, só a interação da carga, a energia é menos 13,6 elétron-volts. Mas depois nós temos a estrutura hiperfina. E aí o spin do elétron é fundamental. Então essa equação ela não é spin, ela é uma equação escalar. Então você falha na estrutura fina e na estrutura hiperfina lá.
Mas a minha primeira ordem não daria a energia certa, porque ela recai na equação. Isso, né? Ela é uma aproximação não relativística da equação de Schrödinger, né? O problema são os testes dos que é quando você começa a levar em conta os uma vez me disseram, eu não entendi isso aí, que o problema dessa equação com a raiz, me disseram que ela é uma equação não local. Isso, se você for Mas isso significa? a não local, significa o seguinte. Então, só colocando essa questão. Então, essa equação ela vai ter um problema na hora de escrever. Então, essa equação pode ser útil, a gente acaba sabendo que essa equação de Klein-Bor é útil para descrever tanto partículas escalares, mas não para descrever variável quadro de Boltzmann. A questão que a gente está colocando aqui seria, vamos escrever aquela relação lá, como você colocou, é igual a raiz quadrada de 2C2 mais M2C4. Então, se a gente usa o princípio da correspondência, a energia é I H cortado do I. No momento, menos I H cortado do gradiente. Então, vai ficar menos H cortado ao quadrado, C2 Laplaciano, mais M2C4. A pergunta é, o que significa a raiz quadrada de um Laplaciano? Então, é uma coisa desse tipo assim. No sentido, né, a gente pode pensar de várias maneiras. O que significa, por exemplo, nós sabemos o que é o Laplaciano, nós vemos aqui no nosso curso o que é o Laplaciano. Vimos aqui também no nosso curso o que é o Laplaciano a menos 1. Laplaciano a menos 1, que é o inverso do Laplaciano, é a função de Green do Laplaciano. Vocês vão lembrar que o Laplaciano a menos 1, na verdade, é alguma coisa como menos, né, menos 1 sobre 4 módulo x, né? Menos y. Isso aqui. Então, Laplaciano a menos 1 é no sentido da função de Green. O que é o Laplaciano a menos 1? Laplaciano a menos 1 é aquela função de Green g de x menos y, tal que isso aqui é o delta de x menos y. E a gente sabe que, na verdade, esse objeto aqui que é a função de Green. Então, a função de Green, ela perde esse caráter local, ela já não é mais definida no ponto x, ela vai depender de dois pontos. Então, quando nós temos, deixa eu apagar isso aqui, só para lembrar, então, o que significaria, né, a gente está tirando a raiz quadrada do Laplaciano. Então, a gente poderia pensar isso da seguinte maneira. Como isso aqui é uma constante, não estou dizendo que é muito menor, não. Como isso aqui é uma constante, eu posso, por exemplo, fatorar isso aqui, dizer que essa equação eu poderia escrever ela assim, MC2 raiz quadrada de 1 menos H quadrado ao quadrado C2 sobre M2C4. Vamos praticar um C2 aqui embaixo, certo? E aqui o Laplaciano. Então eu teria que pensar o que significa esse operador aqui. Esse operador aqui para mim, então em princípio, né, esse operador seria algo, posso pensar nessa relação aqui elevada a meio como sendo uma série, não estou dizendo que isso aqui, de Laplaciano atuando em alguma coisa, é muito menor do que você não. Estou pegando essa equação no sentido completo dela. E aí eu teria que expandir isso aqui a todas as ordens. Então eu teria que pensar que isso aqui seria 1 menos meio de H quadrado ao quadrado sobre 2 Laplaciano. Depois eu faria isso com Laplaciano, ou seja, eu teria que expandir isso com todas as ordens. Então, nós teríamos uma equação em que nós temos esse objeto aqui a todas as ordens. Ou seja, todas as ordens, porém local, tudo no ponto x. A pergunta é, se eu agora quiser dar um significado a esse operador aqui, o que significa a raiz quadrada, né, desse operador? Então, para eu dar um sentido, a gente dá um sentido a isso, esse objeto aqui, assim, raiz quadrada, vamos colocar assim, raiz quadrada de 1 mais alfa Laplaciano. Eu teria que entender esse objeto. Então, esse objeto aqui vai atuar numa certa função teste. Se nós fazermos, vamos pensar, poderia pensar assim, vamos fazer a transformada de Fourier desse objeto. Se eu faço a transformada de Fourier desse objeto, o Laplaciano
fica 1 menos alfa P2. Laplaciano fica menos K2. Fitil de K. Pensar assim. Eu poderia pensar e dar um significado a essa expressão atuando, fazendo indo para o espaço de momento. Porque no espaço de momento, o operador diferencial ele vira multiplicativo. O gradiente vira, o gradiente vira unitário. Então, eu dou um sentido multiplicativo a essa expressão aqui. Só que, de novo, essa expressão aqui, ela vai ter que pegar todas as ordens em K. Então, eu vou expandir essa expressão aqui, todas as ordens em K. K2, K4, e assim vai. Então, eu não consigo dar uma expressão, uma expansão polinomial finita para essa expressão aqui. O único jeito de eu dar uma expressão finita para algo desse tipo aqui, se eu chamar isso aqui, se nós atribuirmos a essa função aqui um caráter não local. Mas eu teria que pensar que 1 sobre raiz quadrada de 1, mas na Laplace teoria, vamos dizer, a gente pensaria o seguinte: 1 mais alfa Laplaciano ao quadrado. Esse objeto aqui, né, existe um operador, vamos fazer assim, existe um operador O, seria 1 mais alfa Laplaciano, tal que esse operador aqui, raiz quadrada de 1 mais alfa Laplaciano, seria, esse operador aqui seria tal que O vezes O, vou chamar esse objeto, eu teria que pensar nesse objeto assim, raiz quadrada de 1 mais alfa Laplaciano, atuando, raiz quadrada de 1 mais alfa Laplaciano, enfim, isso aqui para mim seria 1 mais alfa Laplaciano. Esse objeto aqui, saberia mexer, não teria nenhum problema. Então eu pensaria que esse objeto que está aqui, ele é o quadrado desse operador aqui. Nesse sentido que a gente fala de então, para eu pegar esse objeto aqui, que seria a raiz quadrada desse operador, eu teria que expandir esse termo aqui em todas as ordens locais, ou então a gente teria que criar uma prescrição de dizer que esse objeto aqui, ele vai ter um caráter não local, ele seria algo desse tipo, um operador O de x menos y. E aí, esse objeto aqui atuando em cima, eu colocaria esse objeto aqui atuando em cima de φ, e nós atribuiríamos todas as ordens na potência do Laplaciano estariam jogadas em cima desse operador aqui, que é um operador não local, e que eu sei construir pela mágica. Então, o único jeito de você tem duas opções: ou você tem uma série infinita no Laplaciano, que é uma série infinita local, e aí você não sabe somar todas as ordens, ou você introduz um objeto não local, e aí você consegue somar na não localidade desse objeto o efeito de todas as potências do Laplaciano. Por isso que você diz que operadores que têm raiz quadrada de operadores diferenciais são locais. É exatamente o caso da função de Green. Quando você inverte o operador diferencial, você inverte o sentido da função dela. Na verdade, se você está invertendo esse objeto, você lembra quando a gente fez, por exemplo, equação de prova, né? Laplaciano mais M2φ. Quem é o inverso desse operador? Quem é a função de Green desse operador? É exponencial, menos n, módulo de x sobre 4π quadrado, módulo de x, algo desse tipo. Isso aqui é a função de Green desse operador. Né? A gente colocaria desse modo. Então, a gente sabe que esse operador, Laplaciano mais M2G, dá a função dela. Isso que é a definição do inverso de um operador. Na verdade, o que eu estou fazendo então? Isso aqui eu estou, na verdade, invertendo esse operador. Eu estou fazendo isso aqui, 1 sobre M2 mais Laplaciano. Então, faça a mesma história. Divido isso aqui por 1, boto aqui no M2 e boto no M2 aqui, porque eu boto 1 sobre M2 aqui. E vou expandir isso aqui. Isso aqui é a série geométrica. 1 mais x é 1 menos x
1 menos x mais x2, e a série geométrica alternada, né? 1 sobre 1 mais x é 1 menos x mais x2 menos x3 mais x4. Ou seja, eu poderia olhar esse objeto aqui como uma série infinita de potências do Laplaciano, portanto, tudo local, ou eu abandono isso aqui e trabalho com esse operador aqui, que é o operador normal. Então, você fazer uma expansão infinita de operadores diferenciais pode te levar a uma forma que você evita a expansão infinita dos operadores, mas você dá uma expressão. É exatamente o que está acontecendo. Certo? Bom, onde é que eu estava? Então, a gente estava só no vou dar intervalo, a gente vai explicar tudo, é 6h30, né? Ele saiu depois. Então, beleza. Então, a gente explorou o que a gente pôde dessa representação escalar. Então, a representação escalar está dando para nós, na verdade, ela é apta a descrever uma relação entre três números. Vamos tentar agora começar a dar sentido a essas representações. Vamos pegar a representação meio zero, a representação. Então, para nós, essa representação meio zero. Então, estou falando de relatividade. Vamos supor, então, que esse objeto aqui tenha. Então, aí eu já sei. Aqui, esse objeto vai ter isso no meio. E a representação, quer dizer, o J está na representação meio e kappa está na representação zero. Então, do ponto de vista da simetria não relativista, do SO3, né, esse cara é um objeto puro e meio. Então, vamos observar a seguinte situação. Tem duas componentes complexas, porque ele a gente já viu a representação meio zero. A gente coloca nessa representação as matrizes de Pauli, que são matrizes complexas, então essa representação é uma representação complexa. Vamos dizer a seguinte, vamos colocar a seguinte situação física. Digamos que essa partícula aqui tenha massa de repouso nula. Então, a energia desse objeto. Eu quero escrever essa situação. É um objeto que tem massa de repouso. Só que esse objeto tem spin. A partícula tem spin nele. Bom, se essa partícula tem spin, mas ela tem massa de repouso nula, eu não posso ir para o referencial de repouso dela, porque ela tem velocidade da luz. Então eu não posso ir para o referencial de repouso dela, portanto, né, se eu projeto o spin, se a gente vai para o referencial de repouso, eu vou para o referencial de repouso da partícula, e aí eu posso projetar o spin da partícula ao longo de um certo eixo, né? Estudar o spin, as projeções do spin ao longo de um certo eixo. Mas aqui eu não posso ir para o referencial de repouso da partícula. Mas como essa partícula tem momento, eu poderia pensar o seguinte: suponhamos essa partícula, a direção do momento dela é P chapéu. O momento dela é P, e eu vou dividir pelo módulo de P. Isso aqui é a direção de propagação dessa partícula. Nada me impede projetar um spin ao longo da direção. Eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte: vou pegar o spin da partícula e vou projetar ao longo da direção do movimento da partícula. Então, o spin da partícula, né, vamos colocar aqui que ele tem uma certa projeção. A partícula tem spin meio. Então, a projeção do spin ao longo da partícula pode ser ou mais H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2, tanto faz, né? Eu estou pegando uma partícula que tem spin meio, ela pode ter o spin alinhado na direção do movimento, ou anti-alinhado na direção do movimento. Isso aqui é genérico. Tá? Está se movimentando. Se. Vamos supor, isso aqui é independente. Vamos dizer que nesse caso aqui, se a partícula, vamos primeiro colocar o caso que a gente está considerando, a partícula tem massa de repouso. O spin da partícula, o operador de spin da partícula, vamos chamar esse operador aqui, isso aqui para nós, se a partícula tem spin meio, o operador de spin da partícula, H cortado sobre 2 sigma, né? Vai
sabemos lá que as matrizes de Paulo, elas trazem o papel do operador do spin, do valor do spin H cortado sobre 2. Isso aqui para nós vai valer mais ou menos H cortado sobre 2. Porém, a partícula, então vamos nos deter nesse caso, a partícula tem massa de repouso nula. Então, esse objeto aqui, esse P que está aqui, o módulo desse objeto, esse P que está aqui é a própria energia, quer dizer, na verdade é o E sobre C. Então, se a partícula tem massa de repouso nula, eu posso escrever essa equação desse módulo aqui, P sobre módulo de P. O módulo de P é E sobre C, então não é aqui e um C aqui. Isso aqui é igual a mais ou menos H cortado sobre 2. Estou só fazendo um ensaio com você, para ver o que a gente pode tirar interessante dessa equação. Então, vamos dizer, esse H cortado, vamos botar aqui, então esse aqui 2 sobre 2. Então vamos colocar assim, seria H cortado C. Vamos ter o H cortado. H cortado C, sigma, escalar P, igual a mais ou menos H cortado E. Só escrevendo a relação, estou escrevendo só as grandezas cinemáticas, energia e momento. Então eu estou dizendo o seguinte, essa equação está me dizendo que essa partícula tem massa de repouso nula, e que o spin dela está projetado ao longo da direção de movimento, podendo ter um dos dois valores que uma projeção do spin pode ter, mais ou menos H cortado sobre 2. Agora, observe que esse objeto aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o H cortado, cancela do jogar, tirar o H cortado, para cancelar. Então essa equação ficou desse modo. Observe o seguinte, se nós pegarmos essa equação, posso escrever assim, vou colocar assim, C, sigma, escalar P, menos ou mais E, igual a zero. Nós já aprendemos que aqui não tem nada, aqui claro, o que não tem aqui é a matriz de identidade, essa aqui é uma equação matricial. Desse lado aqui, né? Isso aqui significa H cortado sobre 2, não tem nada, é a matriz de identidade. Essa equação é uma equação da matriz 2 por 2, o E sem nada porque tem a matriz de identidade. Observe que nós já tínhamos definido esse conjunto de matrizes sigma, sigma mi. É uma matriz sigma 0, que é a identidade, e as matrizes de Paulo sigma. E o sigma barrado mi, que é de novo sigma 0, que é a identidade, porém o sigma barrado mi são menos das matrizes sigma. Então, né? Lembrados aí. Então a gente tem aqui o sigma i, que são as matrizes de Paulo, e o sigma barrado mi são menos das matrizes de Paulo. Definido isso. Então essa equação aqui, ela pode ser escrita desse modo. Por exemplo, se eu pegar esse sinal menos, vou pegar o primeiro sinal superior, vou pegar esse aqui, menos vezes a identidade, mais C, T, escalar 5. Essa equação eu posso escrever assim, usando essa declaração. Vamos trabalhar ela aqui. Eu posso botar esse menos em evidência, então isso aqui vai ficar vezes a identidade menos C, T, sigma. Ó, PMI, vocês estão lembrados, o quadro do momento relativístico, PMI, ele é E sobre C, T. Certo? Então, se vocês quiserem, a gente pode dividir essa equação por C. Né?
posso dividir isso aqui, isso tudo aqui vai ser igual a zero, eu divido isso aqui por C. Posso escrever assim, ó, E sobre C, identidade menos P5. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é P0 vezes sigma zero. Isso aqui, ó. Vamos escrever para apagar isso aqui. Então, eu posso escrever essa equação assim, ó. Isso aqui é menos E sobre C, identidade. Esse objeto aqui é menos. Ó. Isso aqui é PI sigma I. A componente PI do momento, né? Então isso aqui, componente, isso aqui é o momento, então isso aqui é o próprio PI. Isso aqui, essas matrizes sigma I aí, seriam as matrizes, seria isso aqui, seria o sigma, eu botei o sinal menos aqui. Deixa eu ver se eu posso escrever isso aqui assim. Mais, menos PI sigma I. Porque nós sabemos que as matrizes de Pauli, né, elas são os próprios sigma I. Porque a gente sabe que essa relação aqui, ó, no fundo, ela deve estar vindo de algo desse tipo. Ó. E sobre C, a identidade é o sigma zero. E aí isso aqui eu poderia pensar assim, PI sigma I. Sabe? Eu poderia escrever essa relação desse modo. E sobre C, sigma I, PI, PI sigma I. Ou o contrário. Aproveitar a nossa notação. E sobre C, sigma I, PI. Olha só. Sigma zero, P0, sigma zero é a identidade. P0 embaixo é o E sobre C. Quando eu escrever isso aqui, ó, sigma I, PI, sigma I em cima são as próprias matrizes de Pauli, que seriam as matrizes sigma. E o PI embaixo seria menos PI, então isso aqui é menos PI em cima. Então isso aqui é o sigma escalar P. Né? Então isso aqui é a matriz, isso aqui é a componente do momento. Agora eu botei menos aqui, então isso aqui é a componente euclidiana no momento, na nossa métrica, né, no espaço do Minkowski, e isso aqui é a matriz sigma. Então, essa relação, ela vai estar podendo ser escrita, se a gente usar aquelas que eu vou voltar aqui já, desse modo aqui, ó, E sobre C, PI, sigma F, sigma de PI. Então, voltando. Quem são as matrizes? Voltando para as nossas matrizes. Então, isso aqui seria sigma 0, P0, mais sigma I, PI. Só retornando lá. Sigma 0 é a identidade. P0 é o E sobre C. Sigma I são aquelas matrizes sigma I. Sigma I é. Sigma 0 é a identidade. E o sigma I em cima são as próprias matrizes de Pauli. Então, matrizes de Pauli. São as matrizes de Pauli. E o PI embaixo é menos o momento. Menos o momento. Então, isso aqui fica exatamente menos sigma escala P. Isso está aqui. Então, essa grandeza que está aqui, no fundo, isso que está aqui, ó, essa grandeza que está aqui, que é isso que está aqui, eu posso escrever desse modo. Menos sigma mi. Então, isso aqui, sigma mi PI, é uma grandeza que está escrita no espaço do Minkowski. Então, essa relação aqui, ela é um escalar de Lorentz. Os índices estão casados. Então, qualquer transformação de Lorentz deixa isso invariante. Então, essa informação que está contida nessa equação, estou dizendo que esse sinal que eu trouxe para cá é esse sinal mágico. Ou seja, a partir eu estou trabalhando primeiro nessa situação. Então, essa situação aqui está dizendo que o espírito da partícula, enquanto ela caminha, ele está orientado na direção do movimento. Essa informação aqui veio para cá. Então, o sinal mais aqui, essa informação aqui. Só que eu tirei os H cortados. Então, o S, H cortado sobre 2 sigma,
E aqui tinha um H cortado sobre 2. Cancelei os H cortados sobre 2. E o P, que era E sobre C. Então, P sobre PC sobre E. CP e o E. Então, essa equação que está aqui, só retornando, é exatamente essa equação aqui. A partícula está caminhando com o spin orientado na direção do movimento. E aí, essa equação eu trouxe para cá com sinal menos. Fiz isso. E aí, estou escrevendo essa equação assim: menos é vezes a identidade, mais isso aqui. Fatorei esse sinal menos. Então, isso aqui tudo é igual a zero. Então, essa equação aqui é o conteúdo dela, quer dizer, escrever essa equação aqui é escrever isso aqui. Então, o conteúdo dessa equação aqui está totalmente contido aqui. Então, se eu escrever essa equação, sigma mi, p mi, atuando num Q, né? Só que nós colocamos só o P, sigma mi, p mi, atuando no Q, igual a zero. Então, o conteúdo dessa equação é exatamente esse. Isso aqui eu estou produzindo sigma mi, p mi. Claro, eu tenho que atuar numa função, como na equação de Klein-Bach, os operadores. Isso aqui é um operador diferencial, vamos ver. Então, essa equação aqui ela pode ser escrita desse modo: sigma 0, P0, mais sigma i, PI, que igual a zero. P0 é E sobre C, sigma 0 é a identidade. Sigma i esse PI aqui eu posso escrever assim, menos sigma, escalar P, que igual a zero. Então, essa equação aqui, ela está me dizendo qual é o conteúdo dela aqui. Sigma, escalar P, que é igual a E sobre C. Então, se eu multiplico aqui, isso é igual a H cortado sobre 2 aqui, H cortado sobre 2 sigma, escalar P, igual a E sobre C, H cortado sobre 2 π. Aí volta tudo, ó. H cortado sobre 2 sigma é o momento. Desculpa, é o spin, é o operador de spin. P, C sobre E é o P chapéu. Igual a H cortado sobre 2. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que esse objeto aqui, que é o vetor, né, que é o objeto com duas componentes dessa representação, ele está dando uma informação que é relativisticamente invariante. Ou seja, que o spin da partícula caminha sempre alinhado com a direção do movimento. Então, é esse objeto. Então, essa informação, dizer que você tem uma partícula de spin meio e massa de repouso nula. Então, se o spin dela aponta na direção do movimento para um observador, para todo e qualquer observador inercial, essa informação é invariante. O spin, tá? Essa informação é invariante por causa disso. O conteúdo dela está aqui. Ó. Isso aqui é um invariante de Lorentz, o adesinho seguir contraído por ele. Nós aprendemos o espaço do hipótese. Essa informação é invariante de Lorentz. Essa informação invariante de Lorentz, ela está me dizendo isso, e por sua vez, está me dizendo isso. Então, o conteúdo dessa representação, o que eu posso fazer com os objetos dessa representação? Eu posso usar esse objeto de duas componentes para descrever partículas fermiônicas de massa de repouso nula e que tenham o spin alinhado com a direção do movimento. Vamos escrever essa equação aqui, só. Então, nós chegamos a essa conclusão aqui. Sigma mi, PI, I, igual a zero. Deixa eu colocar aqui. Vamos lembrar da relação relativa. P0 o momento o PI, o momento PI. PI, né, para nós, é a componente dele P0. P0 embaixo, P0 em cima é E sobre C. PI embaixo, menos o momento, menos P. Certo? Vou lembrar isso. Agora,
Isso aqui P0 é E sobre C, isso aqui é 1 sobre C. Energia e H cortado ddt. Momento, menos I vai ficar mais I, H cortado gradiente. Então, o meu objeto PI, eu posso representar ele desse modo. I, H cortado dmi, espaço completo. P0 é igual a I, H cortado D0, mas D0 é 1 sobre C ddt. PI embaixo é I, H cortado DI. DI embaixo é o gradiente. Embaixo é isso. Então, nós vamos fazer sempre um espaço de hipótese, é o operador de momento PI, né? Ele vai ser representado por I, H cortado DI. Essa relação, ela incorpora as duas relações que nós conhecemos da mecânica quântica não relativista. PI, que é o P0 embaixo, é o N sobre C. Nós temos E sobre C, igual a I, H cortado D0. D0 é 1 sobre C. ddt. Então a gente tira isso aqui, ó. É igual a I, H cortado ddt, que é o que nós sabemos. A energia é I, H cortado ddt. Se eu pegar o PI embaixo está aqui. I, H cortado, DI embaixo. Mas o DI embaixo é o próprio operador de gradiente. Porém, o PI embaixo é menos o momento. Então a gente tira aquela representação. P menos I, H cortado gradiente. Então essa é a maneira correta de nós fazermos a covariantização, né, do operador de momento ligado ao operador de derivado. Espaço do próprio, PI embaixo. Aí vai cortar o PI. Professor, Oi, querida. Fala. quando você perguntou o spin na direção do movimento, deu uma energia positiva e negativa. Eu não entendi por que você desconsiderou. Não, eu vou dar as duas situações. Tá o spin, analisando um. estou analisando só o spin na direção do movimento. Aquele sinal menos não era energia negativa, não. É que o spin está anti-alinhado para a direção do movimento. Entendi. É nada. Vamos ver agora, mas eu vou ver esse detalhe. Pode deixar, Bia. Tá. Então, aí essa equação aqui, desculpa, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós estamos usando essa equação aqui. Então, isso aqui é IH cortado dTV. Então, nós podemos escrever essa equação assim: IH cortado sigma mi dmi atuando mi igual a zero. Então, nós construímos essa equação e o conteúdo físico dela é esse aqui. O conteúdo físico dessa equação é S escalar P igual a H cortado sobre 2. Então, essa equação ela está apta a descrever um objeto que se propaga com seu spin sempre alinhado com a direção de movimento. E essa informação, se a partícula tem massa de repouso nula, então nós vamos ver agora por que ela tem massa de repouso nula, nós estamos embutindo esse fato aqui, né? Porque P é igual a PC, então está embutido esse fato aqui, a massa de repouso dela é nula. Essa informação pode ser trazida para essa forma, e essa forma é uma forma invariante de Lorentz. Então, se uma partícula tem spin alinhado com a direção do movimento para um observador, todos os observadores vão ver a mesma coisa, desde que ela tenha massa de repouso nula. Se a partícula não tiver massa de repouso nula, essa informação já não é mais invariante. Só mais uma coisinha aqui para a gente fazer, deixa eu parar isso aqui. Então, escrevemos essa equação, e aí só observando esse fato, se eu pegar essa equação assim, I sigma I H cortado, I H cortado, sigma I dmi I igual a zero. Essa equação essa equação é válida. Suponho que agora, só de brincadeira, eu jogo aqui desse lado, esse é um número, vou aplicar a essa equação esse operador, sigma barrado I dmi. Nós já tínhamos estudado esse conjunto de matrizes de sigma. Nós conhecemos as matrizes de sigma na aula passada, né? Nós vimos que essas matrizes fazem essa relação, sigma I, sigma barrado I, mais sigma I, sigma barrado I, igual a 2, delta I, delta I, gosto de identidade.
E o contrário também é verdadeiro. Sigma barrado mi, sigma mi. Mais sigma barrado mi, sigma mi. Igual a 2, eta mi. Isso é uma identidade. Essas relações aqui. Onde as matrizes sigma mi são essas aqui. E as matrizes sigma barrado mi são essas aqui. Identidade menos. Então, só brincar, esse operador aqui, o jogar isso aqui nessa equação. Então, essa equação não esquece o IH cortado, esse aqui é igual a zero. Então, essa equação vai ficar assim: ó, sigma barrado mi, sigma mi, dmi igual a zero. Tá? Essa derivada passa, porque essas matrizes sigma são constantes. A derivada vai atuar aqui, vem direto para cá. Agora, vocês vão lembrar, essa combinação aqui é simétrica. Se eu trocar mi por mi, dmi é igual a dmi. Como isso aqui é simétrico, isso aqui vai obrigar a eu pegar a combinação simétrica aqui. Então, essa equação é idêntica a isso aqui, ó, um meio de sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi. Dmi igual a zero. Essa equação é idêntica a essa. Por quê? Olha só. Esse termo que está aqui, esse está aqui. Eu coloquei esse meio aqui. Por quê? Eu quero ver que esse termo igual a esse. Quando está multiplicado igual. Esse termo aqui, o segundo termo é sigma barrado mi. Desculpa, esse primeiro termo é sigma barrado mi, sigma mi, dmi. É o que está aqui. Agora, esse termo que eu coloquei aqui é diferente daquele, mas, ó, mi está contraído por mi está contraído por mi. Então, se eu, nesse segundo termo eu trocar mi por mi, ele vai ficar sigma barrado mi, sigma mi, dmi. Porém, dmi é igual a dmi. E aí, esse termo ficou igual a isso. Então, quando contraído, como isso aqui é simétrico, eu posso simetrizar essa relação. Então, eu posso escrever sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi, por causa da simetria desse termo. Me obriga a simetrizar esse pedaço aqui em mi. Bom, aí todo mundo está lembrado, a aula passada, né? Sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi é 2 eta mi vezes a identidade. Então isso aqui vai me dar 2, vai cancelar com 2, eta mi. Eta mi, dmi eu dava Lambertiano. Vezes a identidade, vezes π igual a zero. Então essa equação está me dizendo que, como consequência dessa equação, segue também a verdade que o D'Alembertiano atuando em φ alfa é igual a zero. Mas sempre que o D'Alembertiano for zero, isso significa que A2 é igual a T2, C2. Ou seja, essa partida tem mais que o outro. Então, essa equação, o conteúdo dessa equação está me dizendo que cada componente, essa equação ali está me dizendo o seguinte: vamos escrever aquela equação em forma bonitinha. Essa equação aqui é I, vamos esquecer o IH cortado, vamos escrever isso aqui, ó, sigma mi, dmi, I igual a zero. Essa equação significa sigma zero, que é a identidade. Sigma zero é a identidade, então matriz identidade. D0, 1 sobre C dt. 1 sobre C ddt atuando em I. Mais sigma I di I igual a zero. Muito bem. Aqui, sigma zero é a identidade. Então, tem aqui a matriz identidade. Sigma I. Então, como é que eu vou escrever essa relação? Essa relação aqui é 1 sobre C ddt, matriz identidade, vezes π. Agora, o que são as matrizes de Pauli? Isso aqui vai ficar sigma 1 dx. Então, essa matriz aqui, esse segundo termo aqui vai ficar sigma 1 dx. Então, eu vou ter dx aqui e dx aqui. Sigma 2 menos I dy mais I dy. Sigma 3 dz menos dz. Atuando em 1 e 2 igual a 0. E aqui é ddt atuando em 1 e 2. Então, a equação que eu tenho aqui, essa equação está escrita aqui, ó. Vou colocar aqui. O conteúdo dessa equação, ó, I é cortado sigma mi dmi igual a zero. Essa equação está me dizendo que I H cortado ddt do que 1 mais
DDZ do que 1 mais DDX menos I do DY do que 2 é igual a 0. A equação matricial. Então, I DDT do que 1 mais isso vezes isso igual a 0. E a segunda equação, 1 sobre C e 1 sobre C. Então, IH cortada sobre C DDT do que 2 mais DDX mais I DDY do que 1 menos DDC do que 2. Então, tá, essa equação é uma equação bidimensional, porque a matriz de Pauli são 2 por 2. Então, é uma equação que relaciona 1 e 2. A equação mistura que 1 e 2 é uma equação linear nas derivadas, é a primeira ordem nas derivadas. Né? E, porém, nós vimos que, como consequência dessa equação, vale o D'Alembertiano do que alfa é igual a 0. Então, D'Alembertiano do que 1 é igual a 0. D'Alembertiano do que 2 é igual a 0. Então, essa equação aqui, ela está me dizendo que eu tenho alguma coisa. Realmente, esse campo aqui, esse objeto aqui, ele satisfaz uma relação de dispersão que é E2 igual a P2. Então, essa equação aqui é a equação que nós chamamos de equação de Weyl. Primeira equação de Weyl. Ou equação de Weyl do Newton. E o neutrino, ele tem essa característica. Neutrino de massa nula. Vamos trabalhar no regime que a massa do neutrino é nula. Hoje a gente sabe que a massa do neutrino não é nula, mas tem um limite para a massa do neutrino. Hoje, a massa do neutrino é muito pequena, mas não é zero. Então, a gente já sabe, já tem a discussão de física de neutrinos massiva, né? Mas a gente está considerando o regime é uma boa aproximação considerar a massa do neutrino. Inclusive, no modelo padrão, a massa do neutrino é nula. É só para eu modificar a massa do neutrino no modelo padrão, tem que sair do modelo padrão. Então, vamos trabalhar com o neutrino de massa nula. Então, essa é a equação de Weyl do neutrino. Ela me diz que o neutrino se propaga sempre com o spin alinhado com a direção do movimento. O movimento está assim, o spin. Então, o spin, e essa informação é uma informação invariante relativista. Qualquer observador inercial vai observar esse fato e desde que o roteiro tenha massa de repouso. Então, essa equação, ela fecha para nós, né, a primeira interpretação do que possa ser a representação mesmo. Ela pode estar descrevendo, então, uma partícula, quer dizer, a mecânica quântica relativística, né? Para essa representação, então essa representação aqui, ela tem uma aplicação na mecânica quântica relativista. Ela pode estar descrevendo uma partícula de massa de repouso nula e que se propaga com seu estilo alinhado com a direção do movimento. Tá? E nós observamos, então, nessa representação, então, as matrizes sigma mi são as matrizes que vão estar associadas a essa representação mesmo. A aula passada a gente falou sigma mi, sigma barrado mi. Da equação, dessa informação, essas matrizes saem automaticamente claras nessa equação, explicitamente nessa equação. Agora, a dúvida da Bianca. Vamos pegar agora uma outra informação. Eu vou na aula primeira, vamos trabalhar a representação 0,5, eu já estou fazendo isso agora. Só vou encaminhar agora o início da próxima aula. Vamos pegar agora essa informação. Esse sinal menos que te perturbou um pouquinho. Vamos dizer o seguinte, eu vou descrever agora, demais. Vamos usar agora a outra informação. O spin da partícula está anti-alinhado com a direção de movimento. Então, vamos dizer, agora quero descrever essa situação. O spin. Uma quantidade de psicosimetria. Sei. Nunca lembrou. Mas posso discutir na próxima aula, porque eu tenho que acabar agora. Aí eu falo isso na próxima. Você me lembra aí? Esquece.
isso aqui, eu vou aplicar isso aqui. Já encaminho para a próxima aula, na próxima aula eu discuto essa questão. Então, o spin está anti-alinhado com a direção de movimento. Então, tá, Bianca, não é que a energia seja negativa. Tá? E agora, mas a partícula tem massa de repouso nula. Então, vamos lá. Então, se a partícula tem massa de repouso nula, a direção do momento é o momento sobre o módulo do momento. Mas o módulo do momento é E sobre C, então isso é só. Então, eu fico com essa informação aqui. Aí lembrando, o spin é H cortado sobre 2 sigma escalar T C igual a menos H cortado sobre 2M. Então vamos cortar os H cortados. Né? Vai ficar sem querer, vamos cancelar os H cortados. Então essa equação vai ficar E mais C sigma escalar T igual a zero. Então, é vezes a identidade. Tem matriz número aqui, é a matriz da identidade. Então, isso aqui está me dando o seguinte: vezes a matriz da identidade, mais C. Isso aqui é sigma escalar T. Então, isso aqui essas matrizes sigma são essas matrizes aqui. Os P's são esses P's aqui. Então, se eu quiser agora, né, então, vamos escrever isso desse modo. Então, isso aqui está me dando mais sigma em TI. Beleza. Mas, eu posso imaginar o seguinte, né? Isso aqui é menos, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira, C menos C, o sigma is em cima é menos o sigma barrado em cima. Porque o sigma is em cima são as matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli, elas são de menos sigma, elas são sigma is em cima. A gente lembra que o sigma barrado e os sigmas diferem na parte espacial. Então, o sigma is em cima é menos o sigma barrado em cima. Isso aqui é o PI, certo? Então, essa equação aqui agora, esse TI, então vamos escrever isso dessa maneira, identidade. Agora, TI em cima é menos TI embaixo. Eu posso escrever essa equação assim, ó, mais C, sigma barrado I, PI embaixo. Momento em cima, na métrica de Minkowski, é menos o momento embaixo. Então, essa equação fica desse modo. Essa equação é conveniente, porque isso aqui, posso botar esse C de evidência, né? Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que E sobre C, então isso aqui é. O conteúdo dessa equação é C. Quer dizer, como tudo isso é igual a zero, eu posso esquecer esse C. É importante que essa equação está me dizendo que E sobre C é o P0. E isso aqui é o P. Então, essa equação está me dizendo que o conteúdo dela é isso aqui, sigma barrado I, PI, é igual a zero. Então, descrever essa situação significaria o seguinte, significa que eu estou escrevendo essa equação aqui, sigma barrado I, PI, atuando em alguma coisa. Então, e aí, eu vou pegar agora outro objeto, eu pego esse objeto aqui, si, igual a zero. Então, qual é o conteúdo dessa equação? É exatamente isso aqui. O conteúdo dessa equação é me dizer isso aqui. Essa equação está me dizendo que esse objeto descreve alguma partícula que tem spin meio, mas que tem um spin anti-alinhado com a direção de movimento. O conteúdo dessa representação. Então é isso que a gente associa com a representação. E aí, claro, essa equação PI aí, H cortado de DI. Então, PI aí, então essa equação fica I, H cortado, sigma barrado I, DI, sigma. Gosta? Vamos ser, né? Porque essa H cortado. Bom, então, essa equação aqui, ela está
vai, então, adotou essa representação. Então, a gente está vendo aqui que essa representação, ela carrega as matrizes de sigma barrado mi, não de sigma mi. Então, nós usamos essa informação associando esse conteúdo físico com a representação 0,5. Então, a gente usa os espinores relativísticos da representação 0,5 para descrever essa situação física. Partículas que se propagam, partículas de massa de repouso nula, que se propagam com um spin anti-alinhado da direção de movimento. Aí, fazendo o mesmo exercício que a gente fez na outra vez, aplica aí o operador sigma i dni e se aplica, claro, o D'Alembertiano do psi, alfa, com zero. Então, realmente, esse objeto está descrevendo partículas de massa nula, como a gente está descrevendo. Tá? Então, essa é a situação que nós estamos descrevendo, essas duas situações. Né? Então, pessoal, para finalizar, porque isso aqui vai ser o ponto de partida para a equação geral, na próxima aula nós vamos começar mais ou menos daqui. Vamos trabalhar com esse objeto psi, que agora é o objeto de 4 componentes, onde eu coloco aqui o Ki, coloco aqui o Psi. E aí, o conteúdo dessa equação sigma mi, né? Eu vou definir agora uma matriz gama mi, uma definição. Eu vou colocar assim: 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Vou colocar antidiagonal, vou colocar as matrizes sigma barrado aqui e essa matriz sigma. Por que isso aqui é conveniente? Pelo seguinte, porque se eu escrever agora essa equação, gama mi, dmi, psi igual a 0, essa equação está me dizendo o seguinte: são matrizes em positiva 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Aqui eu coloco o Ki e aqui eu coloco o Psi. Isso igual a 0. Essas duas, a equação, as duas equações de baixo estão incorporadas aqui, ó. Essa primeira equação, esqueci de colocar aqui o PI, né? Essa primeira equação está me dizendo que sigma barrado mi, PMi, Psi é igual a 0, qual que nós sabemos. Esse objeto descreve partículas anti-alinhado com a direção de movimento. E essa equação aqui, sigma mi, PMi igual a 0, descreve o spin alinhado com a direção de movimento. Então, antineutrino e neutrino, eu coloco as duas na mesma equação. Então, a conveniência dessas matrizes gama é que eu estou colocando tudo numa representação, eu boto em 4 dimensões e as duas equações de Weyl já estão aí. Ou seja, eu posso escrever as duas equações de Weyl, elas estão desacopladas. Apesar de eu estar colocando de uma forma única, elas estão desacopladas. Quando eu escrevo essa equação aqui, gama mi, e H cortado, gama mi, PMi, Psi igual a 0, essa equação se desacopla em duas, né? Então ela fica I, H cortado, sigma barrado mi, PMi, Psi igual a 0, que é o spin para trás, I, H cortado, sigma mi, PMi igual a 0, que é o spin para trás. Então, duas equações desacopladas, mas colocadas de uma forma única. Para quê? Qual é a motivação? Eu vou só fazer uma observação, que é daí que vai sair daí. Com isso, nós vamos estar montando a equação de Dirac, que está quase nos olhos de vocês. Só vamos fazer a seguinte observação. Quando esse operador, quando essa matriz bate aqui, olha o que ela faz, ela reverte o papel. Se eu pegar essa equação matricial, essa equação, isso aqui é uma matriz atuando num vetor. No final do dia dá um vetor. Então, no final do dia, essa operação vai dar um vetor. Ó, esse zero bate aqui, o sigma barrado mi, Ki sobe. Sigma barrado mi, Psi. E o sigma mi, Ki desce. Então, o que nós estamos observando? Que quando essa matriz gama mi bate nos términos dos espinores, o espinor que era da representação 0, meio, está embaixo. E o da meio 0 está em cima. Só que essa matriz, ao bater